Boa noite. Meu nome é Ronaldo Leão, eu sou vice-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, biênio 2020-2021, e dando seguimento ao nosso programa de educação continuada, nós vamos hoje realizar mais um webinar. Lembrando que esses webinars têm data e horário fixo, às segundas-feiras, 7 horas da noite, portanto, não percam. Tá? Hoje, o webinar é do Departamento de Cardiologia Nuclear e Imagem Molecular, da SOCERJ, e apenas antes de passar a palavra aos moderadores que farão esse webinar, eu queria lembrar aos senhores que faltam 17 dias para o congresso da SOCERJ. Esse ano é o primeiro congresso virtual, será o maior congresso de cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, que terá o congresso da SOCERJ junto com o congresso fluminense nesse congresso virtual. Portanto, reserve as datas, tá? Nos dias 16, 17, são 4 dias, tá? 16, 17, 18, 19 de setembro, tá? E eu queria agora passar a palavra às duas moderadoras desse webinar, a doutora Andréa Rocha de Lourenço. A doutora Andréa Rocha de Lourenço é mestre e doutora em cardiologia pela UFRJ, cardiologista nuclear dos hospitais universitários e do DASA do Rio de Janeiro, e é coordenadora do mestrado do Instituto Nacional de Cardiologia. E a doutora Adriana Xavier de Brito, tá? Chefe do serviço de medicina nuclear do Instituto Nacional de Cardiologia, coordenadora da cardiologia nuclear dos hospitais Copa-Star e o DASA da Barra da Tijuca, e ela é mestre em cardiologia pela UFRJ. Então, sejam bem-vindos as duas e bom webinar para vocês. Boa noite. Obrigada, Ronaldo. Então, é um prazer estar aqui com todos que estão assistindo. Para nós do departamento é uma grande oportunidade. E eu e a minha colega Adriana vamos moderar essa sessão. E nós temos, então, 3 colegas que trabalham com imagem, apresentando casos clínicos, e mais o Dr. Paolo Blanco Vilela, que é o nosso convidado clínico, que vai estar aqui para contribuir bastante para a nossa sessão, comentar os casos. Cada palestrante vai ser apresentado por nós. Eu vou começar, então, com o Dr. Gustavo Borges Barbirato. Ele é mestre em cardiologia pela UF, coordena o Serviço de Medicina Nuclear da Clínica Examina, de Nova Friburgo, é diretor científico do Departamento de Imagem Molecular e Medicina Nuclear e Cardiologia, nesse biênio 2020-2021, e ele é cardiologista do Hospital da Unimed, em Nova Friburgo. Como eu falei, a gente vai ter o Dr. Paolo Blanco Vilela em todas as apresentações, comentando. O Paolo, ele é mestre e doutor em cardiologia pela UFRJ, ele é fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, cardiologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ e professor de cardiologia da Universidade de Estácio de Sá. Então, a gente vai ter o Dr. Gustavo apresentando o primeiro caso. Gustavo? Boa noite, André. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado a todos da SOCERJ, do departamento, por essa oportunidade. Eu vou colocar aqui o primeiro caso. Bom, esse caso é um caso de um paciente que foi admitido na emergência do Hospital Cardíaco, no Hospital de Cardiologia do Rio de Janeiro, um homem de 67 anos, com aneurisma de aorta abdominal em expansão. Esse paciente é um paciente já coronariopata, com passado de cirurgia e revascularização miocárdica 10 anos antes da sua admissão, hipertenso, tabagista, não tinha nenhuma queixa clínica para insuficiência coronariana, era um paciente com alimentação funcional. O paciente realizou esse eletrocardiograma na admissão, a princípio um eletrocardiograma que foi tratado como inespecífico do ponto de vista de insuficiência coronariana, e ele não tinha nenhuma queixa, então... Gustavo? Gustavo, Pois não? Não está aparecendo nada. Não está aparecendo. Sua tela aí, sua tela.
Compartilha a tela com a gente. Ali, Opa, ali embaixo. Eu achei até que eu que não estava conseguindo ver, mas aí Eu estava é pensando, André, né? Bom, deixa eu ver. Bom, enquanto ele compartilha, a gente pode Vocês falar estão que sim, Pode. as perguntas podem ser feitas pelo Q&A, Questions and Answers, que tem aí embaixo, tá? As pessoas que estiverem assistindo podem mandar as perguntas para a gente, por favor. Desculpe aí, pessoal, essa falha técnica. Nada. Na verdade, essas tecnologias aqui têm muitas opções, né? Então, como eu falei, só para ilustrar, o paciente de 67 anos foi admitido com aneurisma de aorta abdominal em expansão, paciente hipertenso, já com história de coronariopatia, sido submetido a revascularização cirúrgica 10 anos antes, tabagista, estava assintomático no momento do ponto de vista de dor torácica, né? Não tinha nenhuma queixa, sugeria uma descompensação do quadro cardiovascular dele, e era um paciente com alimentação funcional, conseguia deambular adequadamente, de forma que nós não tínhamos uma ideia de como era a capacidade funcional desse paciente. Então, ele foi internado para fazer o preparo pré-operatório dele. Foi realizado esse eletrocardiograma na admissão. Se o Paulo quiser comentar alguma coisa, mas a princípio foi um eletro que foi dado como inespecífico, não tinha nenhuma informação. E aí, a partir disso, foi traçada uma estratégia para ele, do ponto de vista de avaliação, né? Foi o médico assistente dele, traçou uma estratégia. Eu queria já perguntar ao doutor Paulo, um paciente desse, né, um paciente coronariopata prévio, que não vinha sendo, né, feito avaliações periódicas nele, o que você poderia sugerir para a gente, do ponto de vista de estratificação, de avaliação pré-operatória para esse paciente, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de risco, né? O que você sugeriria de estratégia para esse paciente? Acho que o teu microfone está dizendo. Tem que habilitar o microfone. Foi? Agora sim. Agora sim. Foi? Foi. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao departamento, a sua Sérgio, pelo convite. É um prazer poder estar aqui discutindo esses casos com vocês. Então, em relação ao paciente, trata-se de um paciente que já tem doença coronariana conhecida, já foi revascularizado cirurgicamente, não é isso? Revascularização cirúrgica, Sim, né? cirúrgica. Certo? E é um paciente com limitação funcional. E em relação à avaliação desse paciente, eu sempre comento, né? Quer dizer, o risco cirúrgico, a intervenção pré-operatória, a avaliação pré-operatória é sempre uma oportunidade de fazer uma consulta cardiológica de revisão e avaliar a melhor forma de estratificar o paciente independente da cirurgia. Então, esse paciente com limitação funcional, já submetido a uma revascularização prévia, seria interessante a gente ter, mas acredito que seja normal, pelo que foi falado, um ecocardiograma para ver a função ventricular em repouso do paciente, que é um grande marcador prognóstico, mas é um paciente que já poderia ser avaliado com um teste provocativo. Se ele não tem, se tem essa limitação funcional que você não consegue avaliar por teste ergométrico, enfim, mas mesmo que ele possa com eletrointerpretável, eu particularmente, prefiro o teste com imagem. Então seria um teste com imagem, a cintilografia, eu particularmente prefiro a cintilografia. Na incapacidade de fazer um teste ergométrico para a fase de esforço, faria realmente com estresse farmacológico, né, com dipiridamol, se não tiver nenhum problema quanto a isso, quanto à utilização do fármaco. Então, é basicamente isso, quer dizer, é uma oportunidade, ele interna para a avaliação cirúrgica e a gente tem que ter a oportunidade de entender o risco dele independente da cirurgia. Então, nesse caso, ele já poderia ser avaliado, ainda mais pensando que ele vai ser submetido a um procedimento, como você mesmo falou, de alto risco, enfim, uma cirurgia de grande porte, digamos assim. Obrigado, Paulo. Na verdade, o ecocardiograma dele não tinha nenhuma disfunção global segmentar, né? Tinha déficit de relaxamento, eu não tenho as imagens aqui, mas foi optado realmente por fazer uma cintilografia, o estresse com dipiridamol, né? O estresse farmacológico, né? E realizadas as imagens, né?
essa imagem de perfusão do paciente, né? Podemos observar já uma grande área, uma extensa área, né, de isquemia, né, comprometendo parte da parede anterior, septo, ápice, né, com um grande grau de reversibilidade nesse território, né, como podemos observar, né? Então, quer dizer, a gente nota aqui, né, aqui a imagem de estresse, abaixo a imagem de repouso, aqui o eixo curto do coração, aqui o eixo longo dos seus cortes vertical e horizontal, né? E praticamente quase que some, né, a região do septo, parte da parede anterior, chegando até aqui a interoseptal, né? Enfim. Então, assim, uma extensa área de isquemia, né? O defeito é quase total, ele reversível, né? E essa área isquêmica foi quantificada em total de 27%, né, de miocárdio sob risco, né? Além disso, o outro critério importante que a gente observou foi uma dilatação transitória, né, do miocárdio, que significa uma isquemia subendocárdica. Nós já aqui visualmente observamos essa diferença que, né, notamos aqui entre a imagem de estresse e a imagem de repouso, e quantificada pelo índice de dilatação transitória, TID, isso foi 1,4, quer dizer, extremamente alterado, né? Além disso, né, o paciente apresentou critérios hemodinâmicos de gravidade. Ele teve uma dilatação, o volume sistólico final dele, que era em repouso de 38 ml, foi para 59, né, com uma queda significativa da fração de ejeção pós-estresse em 13%. Né? Então, além de, obviamente, aqui a gente observa, né, uma alteração da contratividade segmentar, pegando principalmente a região da ponta e parte da parede anterior, o septo do ventrículo esquerdo, pós-estresse em relação ao repouso. Né? Eu aproveitei esse caso justamente para colocar esses pontos aí, né, Paulo, que são importantes na tomada de decisão. Você gostaria de fazer algum breve comentário sobre isso? Só uma pontuação rápida. Enfim, o caso, realmente, como você disse, mostra vários sinais de gravidade, né? A cintilografia tem vários critérios de gravidade. Extensão da isquemia, atingindo aí quase 30%, dilatação do VE. A questão da isquemia, enfim, vai ser muito debatida ainda, né? Com isquemia, enfim, agora ganhou um combustível extra aí, mas independente disso, tem uma grande área isquêmica, tem dilatação transitória do ventrículo, tem queda de fração de ejeção, então tem vários critérios de gravidade. Só voltando um pouquinho, como eu falei antes, é importante que a pergunta se vai mudar a conduta em relação à cirurgia. Esse paciente, me parece que ele já poderia ser avaliado com cintilografia, como eu falei, independente da cirurgia. Quando se vai avaliar se vai se fazer ou não a cintilografia por conta da cirurgia, há que se perguntar se isso vai mudar, se a decisão, se o resultado da cintilografia vai interferir na conduta de pré-operatória. Esse é o primeiro ponto que é importante, caso a cintilografia esteja sendo pensada única e exclusivamente como avaliação de risco pré-operatório. De novo, nesse caso, é um paciente já revascularizado, que perdeu o segmento há bastante tempo, que não tinha capacidade funcional adequada, então já é razoável para entender o paciente essa avaliação da cintilografia. Em se tratando de um exame pré-operatório, a pergunta que se faz é, ok, se tiver isquemia, nós vamos partir para a revascularização e isso vai impactar em relação a adiar a cirurgia ou não? Então isso tem que ser decidido em conjunto com a equipe cirúrgica, né? Então, me parece que nesse caso, enfim, acho que alguma coisa aí vai o impactar, e aí não é necessariamente a questão do stent, né, ou da revascularização cirúrgica, mas impactar em relação à mudança de tratamento pré-operatório, eventualmente otimização de beta-bloqueador, um pós-operatório em unidade fechada, uma técnica anestésica diferente. Então, só para tentar discernir um pouco essas coisas. Ele poderia fazer o exame independente da cirurgia, mas se o exame foi pensado para a cirurgia, isso tem que ser muito discutido com a equipe cirúrgica em relação à intervenção pré, se vai mudar alguma coisa no pré-operatório. Ok. Na verdade, essa decisão é aquela decisão que, se você tomar sozinho, você acaba caindo do cavalo, né? Exatamente. Então, tem que ser uma decisão tomada em time. Em time, exatamente. Então,
foi discutido, foi isso, e optou-se, junto à equipe cirúrgica, junto ao médico assistente, né, junto ao médico nuclear que fez o exame, junto ao neurologista, que esse paciente mereceria uma estratificação invasiva posterior a esse exame, né, para poder avaliar a anatomia, né, já visto que esse paciente é um paciente que tem critério de gravidade, como foi colocado. Né. Esse paciente fez uma coronariografia, tá? E o que apresentou na coronariografia foi uma lesão de tronco de coronária esquerda, né, como vocês foram observando, que pegava, inclusive, o osso da circunflexa. Tá? E o tronco ele tinha, já tinha uma revascularização prévia, como eu disse, né, uma safena paramarginal que estava ocluída, tá? Para a primeira marginal, que é a marginal importante, e esse paciente tinha, né, a mamária paradeia pérvia, então era um tronco protegido. Né? E aí, mais uma vez, a discussão com a equipe toda, né, qual seria a melhor conduta em relação a essa situação aí, né? E aí, essa foi a tomada de conduta, né, do médico assistente, né, junto à equipe. Foi realizada uma angioplastia do tronco da coronária esquerda, né, pegando a saída da circunflexa, o stent convencional, um stent não farmacológico. Esse paciente ficou internado no hospital e fazendo antiagregação dupla durante um mês, né? E nesse período monitorado, avaliado, enfim, e até que depois optou-se por fazer o procedimento cirúrgico nele, né? Esse paciente foi submetido, então, ao implante de uma endoprótese aorto-biilíaca, né? Aqui só para mostrar, né, a angioplastia que foi feita do tronco, né, protegido, né? E, concluindo o caso, do ponto de vista, né, a gente pode abrir para discussão, esse paciente evoluiu no pós-operatório com um quadro de choque, no pré-operatório com um quadro de sangramento intenso, né, choque hemorrágico. Esse paciente fez uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular, precisou ser politransfundido, né, sendo realizada a ressuscitação volêmica vigorosa nesse paciente, e esse paciente não apresentou nenhum critério clínico, laboratorial ou ecocardiográfico que sugerisse uma descompensação do quadro cardiovascular dele. Quer dizer, então, esse paciente, através daquela angioplastia, ele foi protegido durante o procedimento cirúrgico de alto risco, né, e sem nenhum tipo de complicação maior, né. Então, esse caso foi colocado, né, a princípio, devido à riqueza, né, em relação à abordagem de estratificação que esse paciente, né, apresentou no exame realizado da cintilografia, né, e na conduta, né, que é uma conduta que houve necessidade de uma equipe multidisciplinar para que tomasse essa decisão, né. E além disso, né, eu gostaria de lembrar, né, que a maioria dos estudos, né, eles têm falado muito sobre a questão da quantificação de área isquêmica. Entretanto, existem os outros critérios de risco que foram demonstrados nesse exame, que são importantes e devem ser chamados a atenção, porque esse caso específico, ele apresentava uma isquemia em território de artéria coronária descendente anterior, ele apresentava uma queda de fração significativa, com dilatação transitória. O paciente, por si só, sendo um coronariopata com limitação, já é um paciente de risco, né? E, além disso, a dilatação transitória, alterações segmentares, enfim, tinham vários critérios de gravidade nesse exame, o que motivou a estratificação invasiva, né? Então, você queria fazer algum outro comentário, Paulo, por favor? Não, ele, como você falou, com limitação, né? Quer dizer, doença coronariana, especialmente com classe funcional que você não consegue avaliar, né? Então, foi muito bem. E o critério que realmente que mais preocupa, pelo menos, né, nós clínicos, especialmente agora, com esses últimos trials, é a questão do VE ter dilatado, né? A disfunção induzida pelo esforço, a dilatação ventricular, isso preocupa bastante. Já era um paciente que poderia ter feito, quer dizer, poderia, que eu digo assim, caso ele tivesse acompanhamento, enfim, mas é importante que isso foi feito e foi identificado, né, num paciente com capacidade funcional ruim. Foi muito interessante mesmo.
Gustavo e Paola, a gente tem umas perguntas aqui e a gente já está com o tempo um pouquinho na marca, né? Temos duas perguntas que são em relação à conduta, né? Um colega pergunta sobre estente eluidor de fármaco para esse paciente, se seria indicado, e uma outra pergunta sobre possivelmente revascularizar, realizar a correção do aneurisma sem revascularizar a coronária, sem o tratamento percutâneo. Tá? Então, se você puder fazer um resuminho, Paulo. Em relação ao estente eluidor de fármaco, a indicação, o problema do estente farmacológico nesse caso é o tempo que ele ficaria, que empurraria a cirurgia para frente por conta da dupla antiagregação. Então, isso é um problema que tem que ser uma questão que tem que ser levada em consideração. Provavelmente por isso foi optado pelo estente convencional, que aí ficaria com dupla antiagregação por 1 mês, depois de 4 a 6 semanas operaria na vigência apenas de um antiagregante, a aspirina normalmente. Então, o estente farmacológico aí, acredito que ele não tenha sido usado por conta da necessidade de se operar, de fazer o reparo do aneurisma que estava em expansão. Em relação à cirurgia, essa é uma pergunta que acho que o Gustavo foi muito bem. Quer dizer, a decisão tem que ser compartilhada, senão você cai do cavalo, né? E cai mesmo. O que não pode, o que as diretrizes, que são a 2014, a europeia, a americana e a brasileira de 2017, o que não pode? Não pode é você fazer, quer dizer, não pode, que eu diga não deve, né? Seria classe 3. É fazer exame de rotina pré-operatória e sai fazendo exames provocativos em todo mundo ou invasivos. Não se deve fazer isso. E não se deve fazer também no paciente de baixo risco. Tá? O paciente de baixo risco ou a cirurgia de baixo risco, isso normalmente a gente leva um tratamento conservador. Agora, não é o caso. Então, é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, mas, na minha opinião, isso foi interessante fazer a revascularização antes. Você paga um preço de ter que operar com aspirina, mas a complicação que teve, ele provavelmente realmente não apresentou isquemia miocárdica, não apresentou um dano maior no miocárdio por conta do vaso estar aberto. Provavelmente aconteceu isso. Em relação à cirurgia, é uma cirurgia de arterial, né, cirurgia de vaso arterial, então é um paciente bastante complexo, que já apresentava já apresentava o risco elevado por doença coronariana, e então acredito que não seria interessante fazer a correção do aneurisma sem saber pelo menos onde você está pisando no caso do paciente. A gente tem mais perguntas. Obrigada, Paola. A gente tem mais perguntas, mas eu acho que a gente deve seguir por conta dos próximos casos, e as perguntas podem ser respondidas também de forma digitadas, ou então no final, se a gente tiver um tempinho mais sobrando. Tá? Então, as perguntas vão ser respondidas de alguma forma, mesmo que a gente não responda agora. Tá? Para os colegas que fizeram perguntas ainda que ainda não foram respondidas. Então, eu queria agradecer Gustavo, Paola pela participação. Paola voltará em breve. Né? Obrigada, Gustavo. Acho que foi um caso muito ilustrativo, né? Uma coisa que tem uma utilidade super prática do dia a dia, da rotina de muitos cardiologistas, clínicos, etc. Né? Muito bom caso mesmo. E eu passo então para minha colega Adriana agora, Adriana Xavier de Brito. Boa noite, pessoal. Excelente caso, Gustavo. Nossa, Obrigado, obrigada. E a gente vai tentar ver se a gente consegue responder tudo no final, né, André? Vamos moderar aí para a gente ter um tempinho final para discutir os pontos importantes e tirar todas as dúvidas. Eu tenho o prazer agora de apresentar a grande amiga e presidente do Departamento de Imagem Molecular de Medicina Nuclear em Cardiologia, biênio 2020-2021, a doutora Adriana Glavan. A Adriana é mestre em cardiologia pela UFRJ, cardiologista nuclear do Instituto Nacional de Cardiologia, do Hospital Copa Star e também da CDPI Barra da Tijuca, DASA. E ela vai apresentar um caso também bastante interessante, que acho que vai suscitar bastante dúvida e discussão. A palavra é sua, Adri. Vamos lá. Muito obrigada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E, claro, o Paulo volta também, para tirar nossas sempre. dúvidas aí. Peço a todos que já coloquem as dúvidas ao longo da apresentação do caso, que facilita bastante a gente otimizar no final para a discussão. Uhum.
Então, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, principalmente entre amigos, tá? E a gente vai dar seguimento, então, ao segundo caso. O segundo caso é um paciente do sexo masculino, 73 anos, hipertenso, diabético, dislipidêmico, vinha em uso regular de medicações como losartana, metformina, atorvastatina e AS, e ele tinha feito uma investigação para DAC relativamente recente, nos últimos 2 anos. Ele foi à CAT e o CAT não demonstrou lesões obstrutivas. Só que nas 2 últimas semanas ele veio cursando com edema de membros inferiores e cansaços moderados expostos, que evoluíram rapidamente para dispneia paroxística noturna, ortopneia e cansaço aos mínimos expostos, o que fez o paciente, então, procurar atendimento médico. Então, o exame clínico na admissão, ele se encontrava taquipneico, taquicárdico, saturação de 94 em ar ambiente, PA 130/80, frequência de 100, estertores crepitantes em bases pulmonares, um ritmo cardíaco irregular e edema de membros inferiores. Ele respondeu muito bem à proposta de tratamento inicial, com uso de VNI e diurético venoso. O eletro da admissão mostrava, então, uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular e, dentro dos exames de laboratório, chamou a atenção um BNP, pró-BNP elevado, troponina negativa e função renal tocada, né? Então, como de escolha nesses pacientes, o primeiro... deixa eu só botar aqui um pouquinho para o lado. Peraí, isso. O primeiro exame que foi realizado foi o ecocardiograma, né? As imagens foram gentilmente cedidas pelo Dr. Daniel Goldwasser, e a gente olha aqui no apical 4 câmaras, a gente já vê de cara um aumento biatrial importante, o átrio esquerdo, o átrio direito. O ventrículo esquerdo, ele tem tamanho normal, mas um aumento da espessura da cavidade, que a gente consegue ver melhor aqui nesse corte paraesternal. A função diastólica, infelizmente, não foi possível de ser avaliada por conta da arritmia, e tinha um fato bastante curioso. Aqui, nessa projeção, a gente vê uma falha de cooptação da válvula tricúspide, gerando uma IT moderada, mas que estava subestimada pela disfunção de VD. Então, ele tinha um VE normal, com uma hipertrofia concêntrica e o ventrículo direito já dilatado e disfuncionante. Então, seguimos, então, com a avaliação da técnica de strain, e vocês podem ver aqui perfeitamente que a gente tem um strain que está preservado nos segmentos apicais e uma redução desse strain nos segmentos médios e basais. Então, se a gente pensar num paciente que interna com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, com aquela HVE concêntrica, e a gente vê esse padrão de strain, a gente já pensa em algum tipo de patologia diferente associada. Você tem alguma dica, Paulo? Por enquanto? Não sei, acho melhor não... Assim, só chamar atenção para alguns pontos que há uma desproporção exatamente no que você falou, do VE com o VD. Né? Então, um aumento biatrial com o VE mostrando aumento de espessura com cavidade normal, sem dilatação, sim, e o VD acometido. Então, isso já chama bastante atenção. Então, seguindo, né, o paciente foi submetido, então, a uma ressonância, as imagens cedidas pelo Dr. Gabriel Camargo, e aqui a gente vê no ventrículo esquerdo um realce tardio de padrão intenso e homogêneo, pegando todo o ventrículo esquerdo, e aqui no mapa bolar mostrando uma ausência de realce nessa região, né? Então, o padrão que foi encontrado foi um padrão de realce tardio sugestivo de injúria miocárdica não isquêmica e de provável etiologia infiltrativa. Levantou-se, então, a hipótese de amiloidose cardíaca. Passo a palavra para você, Paulo. Você está satisfeito com os exames realizados? Você tem alguma sugestão? Qual é a tua impressão até agora? Não, então, eu acho que a gente até tem visto com uma certa frequência isso, um aumento recente, né? Nesses casos, assim, paciente de 60, 70 anos, que interna com uma insuficiência cardíaca não explicada por doença coronariana ou HVE, hipertensão de longa data, e a gente parte para procurar realmente a amiloidose.
Nesses casos, a cintilografia tem papel, na minha opinião, quer dizer, enfim, os últimos trabalhos mostram isso, né? Um papel importantíssimo, não só para reforçar o diagnóstico, como também para tentar diferenciar os tipos de amiloidose, enfim, que isso vai ser importantíssimo para o tratamento e prognóstico. Então, eu solicitaria, sim, como a gente tem feito lá no hospital, isso. Suspeitou de amiloidose, a gente parte para... Cintilografia com marcadores ósseos, sim, né? com MDP ou com pirofosfato. Pirofosfato. Então, perfeito. Só para a gente entrar aqui no contexto, a amiloidose é uma doença sistêmica que pode acometer diferentes órgãos, mas quando o acometimento cardíaco acontece, a gente tem um prognóstico pior, né? Na sua forma clássica, ela é conhecida como uma cardiomiopatia primária restritiva, que leva à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Infelizmente, muitos pacientes já chegam para fazer a cintilografia com a gente em fase avançada, né? A gente não tem esse padrão tão clássico, né? Nesses pacientes. E uma coisa muito importante, lembrar que a amiloidose ela é uma doença intersticial. Embora a gente fale sobre hipertrofia ventricular, na realidade o que a gente tem é um espessamento da parede do ventrículo, porque as fibrilas amiloides elas vão se depositar no espaço intersticial. Então, todos os métodos de imagem complementares, eles vão buscar alterações no interstício, né? A princípio, o miócito está íntegro na amiloidose. Na amiloidose. Lembrando que a gente tem dois tipos, né? Os mais comuns de cadeia leve, AL, e a amiloidose do tipo transferritina, TTR, que ainda pode ser dividida na forma hereditária, onde tem mutações que explicam a doença, ou ser uma forma que antigamente a gente chamava de selvagem e atualmente a gente chama de senil. A biópsia endomiocárdica ainda é o padrão ouro, né, para o diagnóstico de amiloidose. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que ele é um procedimento invasivo, é incapaz de avaliar a extensão do comprometimento cardíaco e inviável no acompanhamento do tratamento. E a gente sabe que com as novas drogas, né, que foram lançadas especificamente para o tratamento da amiloidose cardíaca do tipo TTR, se faz necessário que você tenha métodos capazes de fazer o acompanhamento desses pacientes também. Então, a cintilografia, a gente utiliza marcadores ósseos, né? No Brasil, o mais comum é o pirofosfato, que se liga ao tecnécio. É um exame de fácil realização técnica. Não se sabe exatamente o porquê do marcador ósseo ter uma afinidade pela fibrila amiloide, principalmente pela forma TTR. Parece que por um maior grau de calcificação nesses pacientes, mas alguns pacientes com a forma L também podem captar. Então, não é exclusivo da forma TTR. E aí a gente faz essa análise visual das imagens planares, aqui num grau 0, onde não existe, a captação é inexistente em topografia do miocárdio, a gradação, peraí, meu mouse aqui, 1, onde ela é bem levinha, e a gradação 2, onde ela já é mais significativa, mas ainda inferior à captação do arcabouço intercostal, aqui quando a gente observa, e a captação do tipo 3, que ela é bem evidente e superior à captação óssea. Além dessa análise visual, a gente tem a possibilidade de fazer uma análise quantitativa, né, que vai ter valor tanto diagnóstico quanto prognóstico. A gente desenha uma região de interesse aqui no coração, que é o ROI, rebate aqui para o tórax, né, contralateral, e a gente faz uma relação entre esses dois valores. Quando a gente tem uma relação coração contralateral acima de 1,5 na imagem de 1 hora após a injeção do radiotraçador, a chance de amiloidose cardíaca do tipo TTR é muito alta. Notem aqui, nesse paciente que foi negativo, a gente tenta imaginar aqui aonde estaria o coração, faz o ROI, faz a relação, essa relação foi de 1, então não sugere o comprometimento.
dentro dessa questão de diagnóstico não invasivo, né, sem a necessidade de biópsia, a medicina nuclear ela tem crescido bastante. Esse estudo do Dr. Gilmore, de 2016, foi um estudo assim, divisor de águas. Foi um estudo enorme, com mais de 1.200 pacientes, e o que foi percebido é que nos pacientes que a gente tem uma captação intensa do tipo 2 e 3, desde que a gente exclua a forma L, por métodos que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, o grau de especificidade do método é excelente, um valor preditivo de 100%, ou seja, você consegue, na maioria dos casos, eliminar a necessidade da biópsia para comprovação diagnóstica desses pacientes. E a partir do estudo, então, foi criado esse algoritmo. Então, a gente leva em consideração pacientes que têm sintomas, têm alterações no eco, na ressonância, que são sugestivos de amiloidose, mas lembrando que eles sugerem, mas eles não são capazes de diferenciar. Então, o ideal é que esses pacientes partam realmente para a cintilografia e que, quando você tem um grau de captação elevado, 2 ou 3, e toda a pesquisa para você eliminar outras gamopatias, a forma L, ela for negativa, você tem com certeza, né, com 100% de acurácia, o diagnóstico da forma TTR, restando então a necessidade da gente dividir entre os dois tipos, né? A forma selvagem e a forma relacionada a mutações, o que vai ser muito importante, porque a gente teria que fazer o screening de familiares para poder fazer o diagnóstico. Alguma observação, Paulo? Não, acho que Não? só... posso falar agora e depois você já emenda? Ou o que você acha? Pode falar e depois a gente pontuar finaliza rapidamente. aqui. Claro. Só duas coisas chamar a atenção só da parte clínica, quer dizer, não é aquela coisa, o paciente interno com insuficiência cardíaca, fecha os olhos, amiloidose. Não é isso. Não. Ele tem uma miríade de achados que você, juntando tudo, de fato chama a atenção para uma cardiopatia não, assim, atípica, digamos assim, né? Fora dos padrões que normalmente a gente pensaria de forma medular, né? Que é a HV da hipertensão ou a doença coronariana. Então, tem vários fatores aí, como você já comentou muito bem no eco, que nos levam a pensar em uma cardiopatia infiltrativa e uma cardiomiopatia infiltrativa e especialmente amiloidose. Uma outra coisa só que tem alguns trabalhos a gente tem visto mais recentemente, a gente até está trabalhando nisso, quer dizer, alguns autores preconizam inverter a ordem, tamanha a importância do prognóstico na amiloidose, em definir o tipo de amiloidose. Então, alguns autores sugerem fazer a imunofixação antes da cintilografia. Mas, assim, evidentemente, isso aí pode correr em paralelo, não tem... É apenas um adendo para o clínico, em se pensando em uma miocardiopatia infiltrativa, especialmente amiloidose, porque o prognóstico é muito ruim, né? Como você mesmo falou, o prognóstico ainda segue muito ruim, especialmente da forma AL com comprometimento cardíaco, né? Mas é isso, só pontuações rápidas. Perfeito, Paulo. E além disso, como a gente já tinha comentado, né, a relação coração contralateral tem valor diagnóstico, mas também prognóstico, que a gente tem um trabalho onde foi avaliada a sobrevida livre de eventos durante 5 anos, e os pacientes que tinham essa relação alterada tinham uma sobrevida muito inferior aos pacientes que tinham essa relação preservada. Então, o nosso paciente foi submetido, né, à cintilografia, o pirofosfato foi o material utilizado. A gente começa o exame com uma varredura de corpo inteiro, imagem anterior e posterior, e notem vocês aqui uma captação bem intensa, né, em topografia do coração, superior à do arcabouço ósseo, então um tipo de captação do tipo 3. Quando a gente faz a relação coração contralateral bem elevada, 2,2, né? Lembrando que acima de 1,5 a gente já considera e está relacionado a um pior prognóstico.
A gente trabalha no serviço que a gente tem a possibilidade de fazer o SPECT-CT. Tô com a câmera ligada, eu tive que tirar a câmera agora. Meu amor, vai lá com o papai e mamãe. Dri, o seu som está aberto. Bom, a gente tem, então, a possibilidade de fazer imagem de difusão, imagens da medicina nuclear com a tomografia, o que nos facilita muito, né, na topografia. E, finalmente, a gente faz a imagem tomográfica. Vocês percebam que tem uma captação intensa e extensa em todo o ventrículo esquerdo, né? Havendo somente uma falhazinha aqui no segmento apical, vendo aqui também nessa outra projeção, mostrando o apical sparing que a gente até já tinha percebido nos outros exames. Esse paciente foi submetido à pesquisa, né, para afastar outros tipos de gamopatias. Todos foram negativos, o que nos permitiu, então, trazer esse paciente, né, para esse lado do algoritmo, um paciente com grau de captação de 2 a 3, com toda a pesquisa de AL negativa, né, faltando apenas, que ainda não foi realizado, a genotipagem para diferenciação dos tipos. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, a amiloidose é caracteristicamente a doença da multimodalidade, né? A gente sempre vai precisar, porque os métodos eles se complementam. Mas, atualmente, até a presente data, a medicina nuclear é o único método capaz de fazer a diferenciação entre os casos, então é essencial que ela faça parte do diagnóstico, mesmo em casos em que o eco foi sugestivo, a ressonância foi sugestiva, mas a gente não tem como diferenciar os tipos e isso vai impactar diretamente no tratamento desses pacientes. Ok. Paolo, mais alguma Não, eu acho que você... consideração? Só uma coisa que você colocou no final que eu achei interessantíssimo e a gente usa isso, embora isso não apareça com frequência na TTR, até seja mais comum na L, que é a desproporção do eletro com o ecocardiograma. Então, como não é infiltração, como não é hipertrofia, é infiltração, o miócito, o eletro tem baixa voltagem, apesar de uma aparente HVE. Né? Então, ele dá um septo ali, muitas vezes de 14, 15, e o eletro tem baixa voltagem nas derivações periféricas. Então, isso também sugere distúrbios de condução, pesquisa de achados neurológicos, tipo síndrome do túnel do carpo. Então, como você falou, é uma miríade de coisas, o poupar o ápice, né, o epical spare. Então, assim, são várias coisas que nos levam a pensar nisso. A gente vai montando um quebra-cabeça, vai montando quebra-cabeça, exatamente uma doença que era, assim, não tem tratamento e, enfim, acaba sendo um pouco deixada de lado, e agora, especialmente com a aprovação nesse último estudo que saiu no New England, da FAMID, isso pode, de fato, mudar o prognóstico da doença, né? Então, acho que é bastante interessante. Só, como você falou da multimodalidade, só acrescentar um último ponto, que ela pode mimetizar várias doenças, né? Então, ela pode mimetizar a HVE por conta da falsa hipertrofia, né? Quer dizer, da infiltração, eventualmente uma estenose aórtica, porque infiltra a válvula aórtica, então, doenças neurológicas. Então, assim, ela pode aparecer em até doença coronariana, porque pode infiltrar os vasos coronarianos e a angina. Muitas vezes os testes dão isquemia microvascular. Então, a AXE tem um nível de suspeição bastante elevado quando os achados são muito, como você falou, vai juntando no quebra-cabeça. E acho que a gente tem observado isso, os trabalhos já mostram um aumento do número de casos, provavelmente aumento do número de diagnóstico. De diagnóstico. O Brasil ele é considerado como um país endêmico para a amiloidose. Teve uma palestra agora no Congresso da ESC que ele mostra exatamente países que são endêmicos. E nós estamos endêmicos em relação à amiloidose. Então, são diagnósticos que antes a gente não fazia, que hoje a gente começou a pensar, mas que tem que se ter muito cuidado, porque você tem que levar todos esses passos para você também não fazer um super diagnóstico, né? Exatamente.
Eu vou interromper um pouquinho, gente, por questão do tempo, apresentação maravilhosa, os comentários do Paulo perfeitos. Entrou uma pergunta agora uma pessoa que chegou um pouco atrasada, mas ela coloca que ela ficou com um pouco de dúvida em relação ao diagnóstico da amiloidose do tipo AL, cadeia leve, pela cintilografia. E ela pergunta se é possível, Udri, ou Paulo, se quiserem comentar alguma coisa. Uhum. Só pela imagem da cintilografia, não. Porque caprichosamente, cerca de 20%, e não é um número pequeno, de pacientes com a forma L, eles captam, e captam bem, naquele grau 2 ou 3. Então, você tem que realmente fazer todos os passos para você ter certeza. E, por outro lado, alguns pacientes, algumas mutações na forma TTR, elas não captam o pirofosfato, né? Então, você encara como um exame negativo, e aí, nesses casos mais especiais, talvez a biópsia seja interessante. E uma coisa mais para frente que tem surgido também muitas pesquisas é em relação ao PET, que também pode nos auxiliar nesses casos. Perfeito, perfeito. Adriana, deixa eu só fazer um comentáriozinho rápido. Sim, Claro. Por causa que a Fernanda, isso que a Adriana comentou é importante, mas e eu acho que também tem surgido muito essa discussão, já que o paciente com a TTR e a cintilografia positiva precisaria de ter os testes de proteína urinária negativos para fazer o diagnóstico, deveria se inverter o exame, tomar cuidado que 20% dos pacientes com a TTR têm proteína monoclonal na urina. Então, quer dizer, o fato de ele ter proteína na urina não exclui a TTR. E outra coisa importante também, 10% dos pacientes com a TTR captam somente uma cruz na cintilografia. Então, isso também não é. Quer dizer, então, eu acho que essa questão que você falou é perfeita. O exame, essa é uma doença não só multiprofissional, multi-imagem, mas também multiprofissional. Você tem que ter uma equipe para discutir, para ver, porque não é só uma imagem que decide. Você tem que ter tudo isso junto. Hematologista e neurologista, porque eles levantam os red flags para nós. Mas essa questão ficou muito essa ideia de que tem uma cintilografia positiva, tem que ter não ter proteína na urina, isso sim dá uma especificidade de 100%. Mas se tem, não exclui. Exatamente, né? perfeito. O que a gente tem só, assim, professor Ronaldo, perfeito, assim, o que a gente tem feito e conversado muito no hospital é justamente quando acontece isso, para excluir a gamopatia de significado indeterminado, a gente eventualmente não, a gente fala conversa muito com o hematologista e, se for o caso, vai para a biópsia, vai para o aspirado, que aí confirma que não é a AL. Mas, assim, realmente é um quebra-cabeça. Você vai delineando, vai desenhando até chegar no... Você tem a zona cinza, né? Isso que você falou de... Isso. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente vai ter que dar uma paradinha por agora e, se sobrar um tempinho no final, a gente volta ainda a responder mais questões. Eu acho que a gente vai ter que seguir agora para a Fernanda pelo avançar do horário, tá? Se apresenta a Fernanda, Andréia. Volta aí, chamar para ela. Oi. Então, voltando aqui para apresentar a Fernanda Hertal, com muito prazer também. A Fernanda, ela é a atual vice-presidente do Departamento de Imagem Molecular e Medicina Nuclear em Cardiologia, nesse biênio 2021. A Fernanda foi fellow em imagem cardiovascular pela Universidade Ottawa Heart Institute. Ela é certificada em tomografia cardíaca e ela é coordenadora da Unidade Tijuca, do DASA, na medicina nuclear, é especialista em imagem cardíaca, ela é multimodalidade também, trabalha com tomografia, ressonância, medicina nuclear. Fernanda, é um prazer ter você aqui. Boa noite, obrigada pela sua presença. É com você. Boa noite, André. Obrigada pela apresentação. Boa noite, todo mundo.
A minha apresentação vai fugir um pouquinho das apresentações anteriores em termos de formato, né? Então, as outras começaram com caso clínico, para depois ter um pouco de discussão teórica. Eu, na verdade, inverti, porque eu vou falar um pouquinho de quantificação de fluxo miocárdico, que é uma coisa que não está muito no dia a dia nosso aqui do clínico. Então, eu achei melhor começar um pouquinho primeiro com a teoria, dizendo o que é, como funciona, como é realizado, o que a literatura diz, depois se está disponível e aí sim alguns casos clínicos, né? Eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem sucinta, bem rápida. Meu objetivo aqui não é ficar enchendo vocês com muitos dados, mas sim de mostrar o que é isso e como que isso pode ajudar a gente atualmente e no futuro, né? No nosso dia a dia. Então, primeiro, quando a gente pensava em anatomia coronariana e quando a gente pensava em irrigação cardíaca, há um tempo atrás, a única coisa que a gente tinha para avaliar isso, na verdade, era o cateterismo cardíaco. Então, se a gente tinha uma suspeita de doença aterosclerótica, o paciente ia para o CAT. Nos últimos anos veio a tomografia, que auxilia muito a gente no diagnóstico da doença arterial coronariana. Foi um método que ganhou, né, bastante valor nos últimos anos e vem sendo bastante utilizado. Mas, na verdade, nenhum dos dois mostra toda a irrigação miocárdica e cardíaca, né? Quando a gente pensa em irrigação cardíaca, a gente está chegando no momento que a gente tem que pensar além da doença epicárdica e além dos vasos epicárdicos e pensar na doença microvascular. E aí isso a gente não consegue ver sozinho, utilizando sozinho nem a tomografia e nem o cateterismo cardíaco. E o que é a quantificação de fluxo miocárdico? Na verdade, é uma quantificação realmente absoluta, o que significa que a gente mede o radiotraçador em ml por minuto por grama de miocárdio, tanto nas fases de repouso quanto nas fases de estresse. E isso é feito através de uma aquisição dinâmica no momento que a gente estiver adquirindo o estudo nuclear, né? Tanto a cintilografia ou o PET cardíaco. Então, ela é uma medida tanto da microcirculação quanto da macrocirculação. É uma medida das artérias epicárdicas e da microvasculatura. E é realizado, né, no mesmo momento do estudo de cardiologia nuclear. Então, isso aqui é bastante importante, né? É importante a gente entender que, na verdade, quando a gente fala de quantificação de fluxo miocárdico, a gente está vendo a doença aterosclerótica coronariana, a gente está vendo aquela plaquinha ali, né? Ou a gente não está vendo ela diretamente, mas a gente está vendo a repercussão que ela tem. A gente está vendo as arteríolas e a doença microvascular, o que é diferente do FFR. Então, às vezes, isso causa um pouco de confusão, mas a quantificação de fluxo miocárdico pelo PET ou pela cintilografia, ela não significa um FFR não invasivo. O FFR, ele está olhando ali a doença aterosclerótica coronariana, única e exclusivamente a doença epicárdica. Então, são conceitos um pouquinho diferentes para a gente ter na cabeça. E o que é, então, né? Como é que a gente faz isso? A gente primeiro mede o fluxo miocárdico na fase de repouso, depois a gente mede o fluxo miocárdico na fase de estresse, e aí a gente tem a reserva de fluxo coronariano. E a maior parte dos trabalhos trabalha com essa reserva de fluxo coronariano. E como que a gente adquire isso, né? Como que funciona isso na prática clínica? Na verdade, o paciente vem fazer o estudo seguindo as mesmas orientações que ele estaria vindo para fazer um PET cardíaco ou uma cintilografia cardíaca. Ele vai fazer exatamente o mesmo preparo, não tem nenhuma diferença, incluindo a abstinência de cafeína de pelo menos 12 horas, mas preferencialmente 24 horas. A dose de radiação é exatamente a mesma, a gente não injeta mais radiação porque vai fazer uma quantificação de fluxo, e o tempo total do exame também é muito parecido. A diferença é que hoje a gente não consegue fazer uma quantificação de fluxo miocárdico utilizando o estresse na esteira, né, o esforço físico, nem na esteira e nem na bicicleta. Então, a gente precisa necessariamente fazer um estresse farmacológico com dipiridamol. Isso é totalmente necessário, a gente perde aquela informação da cintilografia do esforço tradicional na esteira. E a gente injeta, o estudo é todo feito com o paciente dentro da gama-câmara, né? Então, dentro do PET ou da câmara de cintilografia, o paciente tem que estar deitadinho lá dentro para a gente fazer a aquisição. Esse aqui é um modelo de PET, de como que a gente faz. Eu vou passar logo para o de cintilografia, porque é basicamente a mesma coisa.
Então, como é que a gente faz? O paciente chega, ele vai deitar lá dentro da câmara, isso aqui é um modelo para a câmara CZT. A gente vai injetar o radiotraçador, como a gente faria normalmente com o paciente. Aqui a diferença é porque ele já está deitado dentro da máquina. Então, a gente faz uma primeira aquisição ali dinâmica, que é da onde a gente vai extrair as informações para fazer a quantificação de fluxo. Depois, a gente vai adquirir as imagens normais de perfusão e de gating desse paciente. E aí termina a aquisição de repouso. Assim que terminou a aquisição de repouso, já pode começar a aquisição de estresse. É injetado dipiridamol, o radiofármaco vai ser injetado no pico do efeito do dipiridamol. Nós vamos adquirir as imagens dinâmicas para reconstruir e fazer a quantificação de fluxo na fase de estresse. E depois o paciente já segue normalmente para fazer as imagens estáticas perfusionais e de gating cardíaco. Então, é uma pequena alteração de protocolo que a gente faz para poder ter essa informação adicional. E o que diz a literatura, né? Então, esse aqui foi um trabalho com 120 pacientes com suspeita de doença arterial coronariana, e ele comparou os fluxos miocárdicos em repouso e em estresse e a reserva de fluxo em pacientes que eram trivasculares ou não trivasculares. E aí a gente vê que no repouso não fez diferença nenhuma, mas no estresse a gente tem uma diferença significativa e importante do fluxo miocárdico nos pacientes trivasculares, que tem um fluxo mais baixo, do que quando comparado nos pacientes sem doença trivascular. E aqui a mesma coisa com a reserva de fluxo. Então, o paciente mais doente, o paciente trivascular, ele tem um fluxo mais baixo. Quando a gente coloca essa informação da reserva de fluxo adicionada à informação da cintilografia, do PET, porque isso aqui é um trabalho de PET, tradicional, a gente vê que a acurácia, né, que o potencial de acerto diagnóstico é muito maior quando a gente coloca aqui em azul a informação da quantificação de fluxo. Então, aqui em vermelhinho é só o SSS, que é o Summit Stress Score, que é uma coisa que a gente fornece no dia a dia, toda vez que a gente está dando um laudo de cintilografia, a gente dá essa informação, mas quando a gente adiciona a quantificação de fluxo, a nossa capacidade de diagnosticar uma doença trivascular é bem maior. Esse trabalho aqui analisou quase 2.800 pacientes, pegou todos esses pacientes e dividiu esses pacientes em 3 grupos em relação à reserva de fluxo coronariano. O fluxo mais alto, que está aqui em verde, um fluxo intermediário e um fluxo baixo. E a gente vê que quanto mais baixo é essa reserva de fluxo coronariano, pior é o prognóstico do paciente. Esse aqui é um gráfico ainda não ajustado e esse aqui é um ajustado para tudo, incluindo fração de ejeção, então disfunção cardíaca, e o Summit Stress Score. Então, a gente vê aí o incremento, como que essa quantificação de fluxo é importante tanto para diagnóstico quanto para prognóstico. Aqui é a mesma coisa, né? Vista de uma maneira um pouquinho diferente por um outro grupo, que analisou os pacientes e distribuiu os pacientes aqui. Um Summit Stress Score abaixo de 4, aqui em vermelho e em marrom. E aí, dentro desses pacientes que tinham um SSS baixo, eles pegaram e dividiram em 2 grupos. Uma reserva de fluxo normal, maior do que 2, ou anormal, menor do que 2. E a gente vê que, independente de se, apesar deles terem o mesmo defeito perfusional nas imagens estáticas, aqueles pacientes que têm uma reserva de fluxo normal, eles têm um prognóstico muito melhor. E o mesmo acontece quando a gente vê o paciente mais doente, aquele que teria um defeito perfusional maior, aqui acima de 4, que são as linhas verde e linhas azuis. De novo, quando a gente pega a reserva de fluxo normal, acima de 2, o prognóstico dele é muito melhor do que quando ele tem uma reserva de fluxo baixa. Tá? Então, na verdade, o paciente aqui, inclusive, nesse gráfico, o que realmente está estratificando é a reserva de fluxo, mais do que o defeito perfusional tradicional. E na doença não aterosclerótica, né? Isso continua sendo verdade? Sim, isso continua sendo verdade para cardiopatia dilatada idiopática. Então, isso aqui foram 70 pacientes que tinham uma frequência cardíaca, fração de ejeção média de 34%. Aqueles pacientes que tinham uma reserva de fluxo maior, eles tiveram melhor prognóstico do que os pacientes com uma reserva de fluxo baixa. A mesma coisa é verdade para miocardiopatia hipertrófica e a mesma coisa é verdade para pacientes transplantados.
mostrando que a reserva de fluxo, quando você mede a reserva de fluxo, isso te dá um poder prognóstico muito grande. E quando a gente vem para a literatura do SPECT, né, da cintilografia, para a gente aqui se aproximar da nossa realidade, já que a gente ainda não consegue fazer o PET, a gente ainda não tem radiotraçador disponível, isso, de novo, vem se mostrando verdade. Aqui nesse gráficozinho mais da direita, a gente vê que se a gente só usar o percentual de isquemia dado pela segmentação, o SSS, lá nas imagens de cintilografia, para diagnosticar DAC, a gente tem uma certa acurácia. Quando a gente vai adicionando as informações da quantificação de fluxo, a nossa acurácia vai aumentando. Aqui é uma correlação entre a reserva de fluxo e o FFR. E a gente vê aqui de novo que tem uma boa correlação. Isso falando de cintilografia, de SPECT, trazendo para a nossa realidade. Aqui, de novo, é a mesma coisa, né? Então, mostrando que a reserva de fluxo, quando a gente tem uma uma FFR normal, a nossa reserva de fluxo é mais alta. Quando a gente tem uma FFR anormal, a nossa reserva de fluxo tende a ser mais baixa. E esse aqui é um trabalho publicado pelo Ronaldo Leão, que estudou pacientes aqui no Rio de Janeiro, então totalmente a nossa realidade, e mostrou que nos pacientes trivasculares ou de lesões de alto risco, então aqui inclui tronco, DA proximal acima de 95%, pacientes trivasculares e pacientes bivasculares, eles têm uma reserva de fluxo mais baixa, medidas pela cintilografia, estudo com CZT, do que os pacientes sem doença obstrutiva ou pacientes univasculares de baixo risco. É disponível? Então, para responder se é disponível, eu vou mostrar casos aqui também do Ronaldo. Esse é o primeiro paciente de 58 anos, sexo masculino, hipertenso, dislipidêmico, que tinha uma história familiar positiva para DAC e vinha se queixando de dispneia aos médios esforços. Eco normal, o médico dele resolveu continuar a investigação com uma cintilografia. Essas aqui são as imagens perfusionais estáticas dele, né? Então a gente vê que tem um defeito perfusional ali na parede inferior, lateral, um defeito pequeno, mas tem esse defeito perfusional. Ele não tinha nenhuma outra alteração de maior risco na cintilografia, então não tinha uma queda da fração de ejeção, ele não tem TID, mas quando a gente vai analisar deixa eu só diminuir isso aqui. Quando a gente vai analisar a reserva de fluxo dele, a gente vê que globalmente a reserva de fluxo dele está baixa. Então ele tem uma reserva de fluxo baixa tanto na DA, quanto na CX, quanto na CD. E aí a reserva de fluxo global dele é bem baixa, 1,2. O que sugere que esse paciente pode ser um paciente trivascular, apesar de uma cintilografia inicialmente não de tanto alto risco. Esse paciente foi levado para CAT. E o que a gente achou no CAT foi uma DA proximal de 90%, uma diagonal 75%, marginal 1 e 3 com 75% de lesões ostiais, uma CD dominante de 50% e uma VP 90%. Então, a gente tinha um paciente com uma cintilografia com defeito perfusional relativamente pequeno, mas com uma reserva de fluxo global e regional baixas com CAT trivascular. Um segundo caso, uma paciente de 54 anos, sexo feminino, hipertensa, diabética, lúpica, fez uma cintilografia que as imagens de perfusão eram normais e um CAT sem lesões obstrutivas. Quando a gente avalia a reserva de fluxo dela, a gente vê de novo que ela tem uma reserva de fluxo muito baixa. A capacidade dela de aumentar o fluxo coronariano durante maior demanda, durante o estresse, é muito baixa, né? Isso aqui indica um pior prognóstico e, nesse caso, como a gente já conhece a anatomia dela e sabe que ela não tem doença trivascular, indica uma doença microvascular importante, o que vem sendo estudado e o que vem sendo mostrado nesses pacientes reumáticos. E aqui um terceiro e último caso clínico para ilustrar, também do Ronaldo, uma paciente de 69 anos, sexo feminino, hipertensa, diabética, ex-tabagista, história familiar positiva para DAC, ela vinha se queixando de angina típica já há alguns anos e ela era usuária crônica de estrogênio há quase 30 anos, desde que tinha feito uma esterectomia com oforectomia. Essa paciente também já tinha um cateterismo, o cateterismo dela era normal, mas ela continuava, se eu não me engano, era o segundo cateterismo dela, porque ela tinha uma história realmente de angina típica.
A cintilografia dela, as imagens perfusionais são completamente normais, né? Não tem nenhum defeito. Mas quando a gente avalia a reserva de fluxo coronariano dela, ela tem uma reserva globalmente baixa, mostrando que ela não tem a capacidade de incremento de fluxo durante o estresse, assim, que é esperado, né? Que a gente gostaria. De novo, mostrando aí uma doença da microvasculatura. Bom, é isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Obrigada. E aí, eu não sei, abre para pergunta, a Paola vai comentar, como é que... Acho que o Paola pode comentar um pouquinho, né? Obrigada, Fernanda. Excelente apresentação mesmo. Foi até elogiada por uma colega da plateia aqui, elogiou você, a sua apresentação. Paola, você gostaria de falar alguma coisa, né? É uma novidade, não é uma coisa que a gente tem para todos os pacientes, mas eu acho que vem acrescentar uma oportunidade para alguns subtipos de pacientes, talvez com doença microvascular, né? Tem alguma coisa para comentar? Está sem microfone, Paulo. Oi, Paola. Oi. Agora foi. Agora foi. Eu acho bastante interessante. Gostei especialmente do caso 2, né, que mostra exatamente aquela que a gente está procurando, enfim, se tem doença, não tem. Aí não tem doença obstrutiva epicárdica, mas tem disfunção microvascular. Isso é bastante interessante. Eu tive o prazer de participar de uma banca de doutorado de uma aluna do professor Ronaldo, que falava exatamente desse assunto, né? Então é um assunto, uma novidade, eu acho que para o clínico é extremamente interessante. E uma das perguntas que eu fiz foi: e aí, como é que isso vem, como é que vai aparecer isso para a gente? Então isso é bastante interessante e, enfim, aguardo as cenas dos próximos capítulos. Ronaldo, Ronaldo, tem uma pergunta aqui da plateia falando se isso pode ser feito só nas câmaras CZT, já que você fez os casos, você quer falar? Fernanda quer falar? Não, pode ser a Fernanda. Fernanda. Pode falar, Fernanda. Na verdade, a câmara CZT oferece várias vantagens técnicas para a gente realizar a quantificação de fluxo, né? Dizer que é exclusivo da câmara CZT, talvez não, mas, sem dúvida, a câmara CZT tem várias vantagens técnicas que facilitam e alguns trabalhos bem robustos já com CZT mostrando que funciona. Mas existem outros trabalhos na literatura com câmeras que não são CZT. Não sei se o Ronaldo quer acrescentar alguma coisa. Eu, particularmente, acho difícil que seja possível realizar isso em câmara SPECT convencional, por questões de resolução espacial, de arquitetura do giro tomográfico. Então, acho muito difícil fazer, mas realmente a Fernanda tem razão, tem trabalhos fazendo até com SPECT convencional, mas a experiência nossa foi com CZT. E eu acho que o grande estudo que está saindo aí, ou que pelo menos a gente espera que esteja saindo, é com CZT, né? Que é liderado lá pelo GUD e que acho que vai ser bem robusto. Adriana Xavier, quer comentar mais alguma coisa? Adriana Glavan. A gente está com 8, são 8:08, mas eu acho que talvez a gente tenha mais uns minutinhos para voltar em algum outro caso. A gente pode, de repente, voltar em alguma pergunta que não foi respondida, né? Enquanto o Sr. Sérgio não cortar a nossa linha. Eu acho que teve uma pergunta em relação ao caso da Adriana Glavan, perguntando a respeito da ressonância, se não me engano. Deixa eu voltar, gente, porque... Sobre o mapa T1, se eu não me engano, né? Acredito, exatamente. Se alguém... O uso do mapa T1... Estão me ouvindo bem? Eita. Oi? Estamos ouvindo, perfeito. Então, o uso do mapa T1 na ressonância, hoje em dia, é essencial, né? As análises de aumento de matriz extracelular, a gente consegue avaliar a partir daí, né? Infelizmente, eu não coloquei os resultados do mapa T1, my bad, mas, com certeza, elas nos ajudam muito nessas doenças
infiltrativas, para acompanhamento também. Tem uma pergunta. Ressonância é uma das formas de red flag para indicar, quer dizer, os pacientes não vão chegar à cintilografia se não usarem o eco ou a ressonância para sugerir isso aí. Sim. Então, quer dizer, como eu repito repito a sua frase, essa é uma doença de multimodalidade. E que se você não vai... Quer dizer, ninguém está disputando aqui quem é o melhor. Cada uma... O eco é o mais comum e ele é que vai chamar a atenção. A ressonância tem uma capacidade muito grande e a cintilografia tem a especificidade para substituir a biópsia. Sim. Eles se combinam muito bem. E especialmente na análise do mapa T1, a gente também consegue diferenciar outras patologias quando a gente tem dúvida, né? Doença por depósito de ferro, hipertrófica, eles vão ter um comportamento diferente do mapa T1, então nos auxilia também. Perfeito. Uma coisa interessante também, aproveitando essa discussão, rápido. Posso? Claro. Pode, tem uma última pergunta que ficou lá no primeiro caso ainda. Não, então pode falar. Não, porque isso não é um achado, isso que o Ronaldo falou. Isso que o Ronaldo falou exatamente, né? Quer dizer, eles não vão chegar sem um eco, que é mais comum, é mais fácil de fazer, até porque o traçador é diferente. Você não pode fazer uma cintilografia pesquisando isquemia e acha um traçador ósseo. Então, são diferentes, né? Quer dizer, então tem que guiar, sim, e a cintilografia, acho que mostra isso com clareza, essa diferenciação quando se usa o traçador, que são os traçadores ávidos por osso, né? Tecido ácido. Oi, alguém falou que o som caiu, mas eu acho que tá funcionando bem, né? Não sei. Colocar funcionou bem. Acho que tá. A sugestão é que quando cai o som, geralmente é o problema da internet local para reconectar. A pessoa pedir para reconectar, porque não houve momento nenhum problema de som. Mas volta ao caso aí do Gustavo, que eu queria elogiar o caso do Gustavo, foi didático pra caramba. Entendeu? E abordou aspectos sensacionais. Como na era do estudo isquemia, que só se fala que extensão de isquemia, na verdade, existem N outros parâmetros que não foram estudados no estudo isquemia e que são importantíssimos para a tomada de decisão. Eu achei o caso do Gustavo espetacular. Obrigado, Ronaldo, pelo seu elogio. A principal função desse caso era justamente essa, né? É a gente colocar o que pode ser extraído do exame na nossa prática clínica, né, do ponto de vista de risco. E muita gente, às vezes, não vê isso no exame e fica preso à numeração da quantificação da isquêmica em detrimento de outros achados de risco. Então, esse era o maior objetivo desse caso. Fizeram uma pergunta, Gustavo, sobre a revascularização. Foi feita a revascularização da CX? Na verdade, o que acontece é que a lesão era do tronco com a saída para a circunflexa, então teve que se fazer uma angioplastia pegando o ósseo da circunflexa também, porque não tinha como, tecnicamente, você proteger a circunflexa da angioplastia do tronco. Por isso foi feito. Na verdade, o objetivo não era angioplastar a CX, né? Mas tecnicamente não tinha como fazer o procedimento sem que houvesse uma necessidade de angioplastia. Isso, pelo menos, foi o que a conversa nossa com o hemodinamicista, né? Então, isso foi a decisão do time lá e uma questão técnica do hemodinamicista. Foi por isso que foi feito. Na verdade, o objetivo não era revascularizar a CX, era revascularizar o tronco, mas não tinha como você salvar a CX, se não fosse feito daquela forma. Perfeito. Bom. Posso fazer uma pergunta para a Fernanda? Quer dizer, aproveitando a experiência da Fernanda em relação ao Canadá e avaliação de reserva com PET, queria te perguntar, Fernanda, se nos pacientes que são encaminhados para a Ottawa para fazer um estudo de PET convencional, todo paciente faz reserva de fluxo? Todos os pacientes, 100% dos pacientes. Okay. A gente não faz, lá não faz nenhum PET cardíaco que seja para pesquisa de isquemia que não seja feita reserva de fluxo. Ok.
essa informação, na verdade, tanto a informação da reserva de fluxo quanto do score de cálcio é sempre dada. Perfeito. Perfeito. Aqui A só gente para vai estar, em breve nós vamos estar fazendo a mesma coisa no Brasil. Pelo menos os pacientes encaminhados, é um detalhe, quer dizer, não dá para fazer avaliação de reserva de fluxo em quem faz cintilografia de esforço na esteira, tem que ser só farmacológico, mas em breve, nos pacientes submetidos à cintilografia com estresse farmacológico, nós vamos ter que fazer avaliação de reserva. Como? Aguardem as cenas dos próximos capítulos, como ela falou, mas isso vai chegar e vai ter que acontecer. Só um comentário aqui sobre o comentário do Marcílio, que ele colocou: isso vai modificar a nossa forma de tratamento dos pacientes com doença microvascular. Eu acho que principalmente o nosso entendimento sobre a doença microvascular, né? Porque antigamente, se a mulher tem uma dor torácica, tem um CAT normal, não é nada, né? Tá tudo normal. E, na verdade, hoje a gente realmente vê que talvez existam aí muitas outras doenças que a gente desconhece, que estão ali além da doença epicárdica e que a gente realmente precisa tratar, ver qual a melhor maneira de tratar. Essas pessoas podem ser realmente sintomáticas, né? A gente tem que valorizar. Posso fazer só uma pergunta para a Fernanda? Pergunta não, um comentário. Fernanda, na verdade, o mecanismo, né, da dinâmica da microcirculação que a gente está avaliando, né? Isso é uma coisa importantíssima. Durante a tese de mestrado, eu estudei bastante isso e eu acho que isso é o grande caminho. Queria te parabenizar pela sua apresentação, viu? Obrigada, Gustavo. Bom, acho que pela hora a gente está se aproximando do final do nosso evento, né? Verdade, André. Foi muito bom. Conseguiu cobrir aspectos tradicionais, digamos assim, né? Da cintilografia, da imagem e novidades. Eu acho que, espero que a gente tenha cumprido essa missão, né, Adriana e colega? Com certeza, acredito que sim. A gente teve uma boa audiência o tempo inteiro, até o final, do início ao fim. As palestras foram excelentes, eu gostaria de agradecer a cada um dos palestrantes e espero que a gente consiga responder todas as dúvidas aí até o final. Ainda tem alguma coisa? Acho que não, né? Acho que ficou tudo coberto, né? Aí lembrar que as perguntas podem ser respondidas, quer dizer, as pessoas que tiverem mais dúvidas podem colocar suas dúvidas, que podem ser respondidas depois por vocês por e-mail para todos. E lembrar mais uma vez o congresso da Socerge, o maior congresso da história da Socerge, um congresso virtual, gratuito. Eu tinha esquecido de comentar esse detalhe fundamental. O congresso é gratuito e que as inscrições estão abertas, não deixem de se inscrever. Serão 4 dias de apresentações desse nível. É isso aí, todo mundo se inscrevendo. Uma oportunidade imperdível, né? Verdade. Vamos lá. Obrigado a todos, gente. Vou encerrar, então, o webinar. Boa noite. Eu acho que foi fantástico. Boa noite, amigos. Boa noite. Obrigado a todos. Viu?